Olá a todos, meu nome é Branca, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp, orientanda da professora doutora Maria de Fátima Carvalho. Vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha pesquisa de doutorado que está em andamento, né? Trago um recorte para vocês, que eu intitulei A Relação de uma Criança com a Literatura em Contexto de Inclusão na Educação Infantil, problematizando estratégias e recursos de mediação. O objetivo desse trabalho, então, é investigar como a escola medeia a relação da criança cega com a literatura infantil nos primeiros anos da educação básica, analisando estratégias e recursos disponíveis e usados de forma a propiciar a interação da criança com o texto literário. Como eu disse anteriormente, essa apresentação é um recorte da pesquisa de doutorado que está em andamento, que se relaciona, que tem a relação entre a criança cega e a literatura infantil em escola de educação infantil. A gente tem como base, a psicologia histórico-cultural proposta pelo Vygotsky e ressalta o caráter social do desenvolvimento humano, o papel da linguagem e da interação com a cultura para o desenvolvimento da criança cega, considerando aí as suas especificidades. Enfatizamos também a importância da literatura infantil e do seu papel na formação das crianças na escola. O trabalho de campo ele foi realizado em uma escola particular de educação infantil, localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, na turma do nível 2, com um grupo de 13 crianças, que incluía a criança cega e a sua professora. É preciso dizer que essas crianças tinham, em média, 5 anos de idade. Foram realizadas entrevistas com a mãe da criança, a professora e a professora responsável pelo atendimento especializado. As observações foram registradas em diário de campo, em vídeo gravadas e posteriormente transcritas. As análises elas estão sendo conduzidas a partir da abordagem microgenética e estão em desenvolvimento. Então eu conto para vocês um pouquinho como que foi esse período, que histórias eu observei. A primeira história observada foi a história dos índiozinhos, que era uma apresentação em comemoração ao Dia do Índio, que a professora encontrou na internet uma história que continha sons e colocou a Eliana como a narradora, que era criança cega, da observação, como narradora dessa história. A segunda história contada foi o Espirro do Vulcão, que era uma literatura que estava prevista aí pela apostila. A terceira história, Até as Princesas Soltam Pum, foi um livro que eu, como pesquisadora, havia emprestado à professora. A quarta história, Férias na Floresta, também era uma literatura que estava prevista aí na apostila. A quinta história, A História Mais Longa do Mundo, também foi um livro em que eu, como pesquisadora, tinha emprestado à professora. A sexta observação de histórias foi em que a professora realizou a leitura de algumas histórias que tinham na biblioteca da escola, para as crianças. E qual será que era a intenção dela? Passar o tempo? Isso ficou em dúvida. Aí eu trago para vocês algumas considerações. A Ângela seguia a apostila à risca e as crianças faziam todas as atividades. E a Eliana, a menina também seguiu o conteúdo da apostila, contudo, a partir das orientações da professora da instituição especializada. Nesse caso, então, qual era o espaço para a literatura infantil, para a literatura? Eram trabalhados apenas livros indicados pela apostila? E aí a gente leva em consideração que a atividade de contar histórias e de ler histórias, ela deveria ser realizada todos os dias pela professora na educação infantil, já que se trata de uma atividade que faz com que a criança possa imaginar, apreciar a estética, desenvolver a atenção e desenvolver valores através da linguagem.
trago para vocês algumas referências. Muito obrigada!